Ele veio apenas por trabalho e saiu com as mãos cheias de outra coisa. Uma responsabilidade que ele nem sabia que existia. Manuel era um operário pobre de 32 anos, cansado de obras temporárias, com as mãos marcadas por calos e uma conta bancária sempre apertada. Quando a estrada de terra abriu para mostrar o galpão encostado em uma fileira de eucaliptos, o ar trouxe cheiro de combustível antigo, poeira de palha e um toque de folhas esmagadas que parecia anunciar mudança. A proprietária, uma mulher de olhar contido e roupa simples, ofereceu um pagamento que resolveria um mês de despesas e uma xícara de café quente. Ela se chamava Marina e dizia que precisava do galpão consertado. Manuel aceitou, sem imaginar que Marina guardava, além de uma chave, milhares de hectares de terra que muitos da cidade desejavam comprar. O trabalho prometia mais do que sola no sapato, prometia uma escolha entre partir e ficar. Fique com esta história e sinta como mãos cansadas, um martelo e um punhado de sementes podem mexer com vidas inteiras. O tom é quente e um pouco melancólico e convida a ver como lugares quebrados podem revelar corações resolutos. Manuel chegou com o caminhão meio abarrotado de ferramentas, uma caixa de cavilhas, um martelo gasto e um rádio preso ao painel. A chegada foi descrita em sons: o rangido da porta do caminhão, o estalar da gravilha sob os pneus, o assobio do vento pelas frestas do galpão. Ele abriu o portão de ferro com um rangido longo e sentiu o cheiro de óleo e de serragem misturado com a terra seca. Marina apareceu na soleira do galpão, as mãos manchadas de terra, um lenço no pescoço que guardava um modo de vida. Eles conversaram olhando para o telhado que curvava como se tivesse envelhecido mais rápido que a casa. Marina falou poucas palavras, porém cada frase trazia um som pesado, como madeira velha. Manuel pegou a lanterna, entrou e pôs a mão nas tábuas que pulsavam sob seus pés, avaliando cada porca solta, cada prego torto, medindo o trabalho em medidas de uso e descuido. O cão de Marina, chamado Trigo, circulava entre as pernas deles, cheirando as ferramentas e abanando o rabo com curiosidade. Entre as primeiras trocas, ficou claro que o galpão não era apenas abrigo de máquinas, guardava baldes com etiquetas antigas, sacos de sementes, uma fotografia amarelada pregada numa viga, um martelo com cabo marcado por iniciais. A inspeção levou a descrições técnicas iniciais. Manuel falou sobre as vigas comprometidas, a necessidade de substituir pelo menos 4 pilares e reforçar as travessas com chapas metálicas tratadas para evitar a torção. Ele explicou que a madeira comprometida deveria ser tratada com um preservante e que a cobertura exigiria telhas sobrepostas e parafusos com borracha de vedação para prevenir infiltração. O diálogo foi prático e pontuado por gestos, um toque no prego, o gesto de medir com a mão a altura do vão, a troca de um olhar. Entre dois que estavam começando a se entender. Os primeiros dias foram de trabalho pesado e conversas miúdas. Havia o som constante do martelo encontrando prego, o tamborilar da serra, o cheiro de café coado na cozinha de Marina e o cheiro de couro saindo das botas de Manuel ao final da tarde. As tarefas domésticas se mesclavam com o ritmo do concerto. Uma refeição compartilhada, panelas no fogo, um pedaço de pão com manteiga que parecia suficiente para costurar um laço. Manuel dividia com Lucas, seu sobrinho que o acompanhava em algumas tardes, às vezes um pedaço de chocolate. Lucas fazia perguntas com o tipo de curiosidade que só criança tem e corria pelo terreno, descobrindo portas laterais e um pequeno canteiro de ervas. A presença de Trigo trouxe leveza. O cachorro se enroscava na sombra e latia quando alguém de fora passava. Entre marteladas e pausas, surgiram laços iniciais que se pareciam com pequenos remendos de algo mais profundo. As conversas noturnas na varanda, com o vento levando o cheiro de lenha, abriram fissuras na reserva de Marina. Ela falou de safra passada, de um pai que ensinou a escolher semente, de um marido que foi embora com promessa de volta. Manuel falava menos de si, mas seus olhos traíam uma história de movimentos contínuos, de trabalhos que terminavam quando o contrato acabava. Na cozinha, o pano de prato, a fornada que saía do forno e a mesa simples criaram um espaço íntimo. Nessas primeiras rotinas, pequenas ações demonstraram caráter. Marina cuidava das ferramentas como se elas fossem filhos. Manuel limpava os parafusos e guardava os restos de madeira. Lucas ajudava a buscar pregos e a fazer pequenas tarefas que davam a todos a sensação de propósito. A infância de Manuel foi marcada por manhãs de sol e poucas posses.
Ele cresceu numa cidade litorânea, entre pescadores e pedreiros, onde o som de mar e motoras era a trilha. Filho de uma costureira e de um carpinteiro que morreu quando Manuel tinha 12 anos, ele aprendeu a trabalhar cedo, a medir sem régua e a consertar portas antes mesmo de sonhar com outra profissão. As lembranças da infância eram atalhos de cheiro, linha, serragem, massa de pão amassada com pressa por uma mãe que lutava para esticar a renda. Na adolescência, viajou pelo interior como ajudante de obras, dormindo em colchões emprestados e aceitando bicos que pagassem o próximo almoço. Houve um período em que encontrou consolo no silêncio de uma oficina, onde as mãos cansadas do dono lhe ensinaram a afiar lâminas e a reconhecer madeiras por som. Aos 20 e poucos anos, um amor breve e mal calculado ensinou a Manuel que raízes não se plantam com pressa. Depois vieram as perdas pequenas e a decisão de não contar a ninguém quando não dava para pagar conta. Hoje, presente, Manuel segurava as ferramentas como se cada prego representasse uma promessa. Ele carregava a sensação de não pertencer e a esperança de que um trabalho bem feito fosse a chave para um lar. Essas memórias vieram em fragmentos, em cheiro de café e em noites que ele passava revendo contas. Ele sabia consertar mais que estruturas, sabia consertar as próprias mãos para que servissem a alguém. Marina tinha passado por isso por dentro e por fora. Nascida no alto de uma colina onde a família plantou milho por gerações, aprendeu a reconhecer a terra pelo som da enxada. Ela estudou pouco formalmente, mas recebeu lições do avô sobre medida de chuva e guarda de sementes. Casou cedo, cuidou da fazenda e, aos poucos, herdou não só um pedaço de terra, mas um conjunto de memórias e responsabilidades. A morte do marido trouxe uma solidão prática: assinar papéis, lidar com fornecedores, enfrentar olhares de curiosidade. Marina aprendeu a ser discreta em relação às terras maiores que possuía. Não queria convites nem atenções. Guardava documentos em uma caixa com etiqueta quase apagada, e no sótão havia fotos de mãos enlameadas coladas em receitas de família. A presença de um galpão sucateado era para ela um lembrete de todas as promessas que o tempo consumiram. Embora dona de milhares de hectares que dava trabalho e renda a outras famílias, Marina vivia com economia e retenha, preferindo o trabalho manual às festas e às apresentações. Sua reserva era proteção. Dizia que a terra não precisa ser mostrada, precisa ser cultivada. Essa maneira de lidar com propriedades e segredos deixava visível um conflito latente. Havia interessados que viam nela apenas um ponto no mapa, não as histórias entre as cercas. O trabalho progredia com um ritmo que parecia medir um novo acordo entre ambos. Em uma dessas manhãs de outono, enquanto Manuel levantava uma viga, apareceu na estrada um homem bem vestido, com sapatos brilhantes e um tablet na mão. Era Tiago, representante de uma empresa de investimentos que vinha olhando terrenos para grandes empreendimentos. O primeiro encontro foi contido, mas carregado de subtexto. Tiago falou de números, de projetos e de propostas que soavam como promessas de modernidade. Marina ouviu com o rosto fechado e disse que não estava interessada. Tiago sorriu e explicou que grupos maiores poderiam pagar por essas terras e que era melhor conversar agora que as condições eram favoráveis. Manuel observou a cena, sentindo-se pequeno diante de documentos e folhas impressas que vinham cheias de termos que pareciam não se aplicar a quem conhece a terra de verdade. Tiago deixou um cartão com um nome de contato e um aviso de que havia outras ofertas. Marina guardou o cartão na gaveta da mesa, com o som seco de quem arquiva a dor. Este foi o primeiro sinal claro de ameaça externa, e a cidade começou a cochichar. O galpão tornou-se palco de conversas que iam além de tábuas e pregos. Manuel, Marina e Lucas começaram a coordenar os reparos e a vida doméstica. Em uma noite, após uma chuva intensa, houve o primeiro grande momento de tensão. A tempestade veio com estrondo e a chuva entrou pelas frestas, transformando o celeiro num tambor molhado. Trigo ficou inquieto, correndo entre as máquinas. Manuel ouviu o ranger de uma viga e, sem pensar, subiu com lanternas e cordas. A sensação foi de vento que empurra o corpo e de pregos que cedem. No escuro, com a chuva em açoites e o cheiro de terra molhada invadindo tudo, Manuel gritou para Marina: "Segure a corda!" Marina respondeu com voz firme: "Estou aqui." Lucas choramingou e agarrou o lenço do bolso. Manuel amarrou, bateu pregos com mãos que tremiam.
Pediu a Marina para trazer mais tábuas. Ela trouxe, molhada, com o frio da noite nas mãos. Foi um ato heróico em que o galpão quase cedeu e eles quase perderam máquinas e documentos. O som da tempestade foi interrompido pelo som de madeira acertando nata. O momento foi uma prova de coragem e também de dependência mútua. Esse episódio aproximou-os e mostrou que consertar poderia salvar mais que estruturas. Descrição sensorial aqui: o cheiro de metal molhado, o gosto de chuva na boca, o toque frio das tábuas molhadas, o som do martelo, a visão intermitente da lanterna. Quando a noite acabou, havia uma viga salva e um silêncio pesado que pesava como carvão na garganta. Inserir agora um pedido à comunidade que acompanha a história. Se você sentiu o coração apertar quando a tempestade fez o galpão ranger, saiba que essa reação é comum. Compartilhe nos comentários qual foi o lugar que mais te fez sentir em casa. Comece sua resposta com "Meu lugar é" para facilitar a leitura e criar conexão. Ao comentar, você ajuda outras pessoas a lembrarem de suas próprias memórias e nos dá ideias que poderemos usar em próximos episódios. Agora voltamos para a fazenda para ver como aquela chuva mudou os próximos passos e por que uma comunidade inteira veio a descobrir que proteger um lugar, às vezes, é proteger quem somos. Os dias seguintes foram de consertos e planejamento. Havia descrições técnicas do reparo que se tornaram necessárias e claras. Manuel explicou em termos práticos que para estabilizar a estrutura seria preciso escorar as vigas com estacas concretadas, substituir as tábuas danificadas por tábuas tratadas com preservante, fazer um rebaixamento do solo próximo às bases para drenar a água e aplicar um verniz protetor nas superfícies internas. Além disso, sugeriu a instalação de tirantes metálicos cruzados para reduzir a flexão do telhado. Esse procedimento exigiria ferramentas específicas e tempo, e Manuel listou materiais, fornecedores locais e um orçamento ajustado. As mãos voltaram a trabalhar com precisão e com som de martelo bem ritmado. Na cozinha, Dona Rosa, vizinha amiga de longa data, trouxe uma cesta de pães e ouviu os planos. João, o prefeito, apareceu para entender o que estava acontecendo e prometeu verificar possíveis apoios. Clara, advogada conhecida da cidade, ofereceu-se para revisar documentos caso surgisse algum problema legal. Foi assim que o reparo físico se tornou também um movimento de prevenção e estratégia. Com o tempo, rumores sobre as terras de Marina correram como vento seco. Tiago voltou com documentos mais formais e uma proposta de compra que tentava convencer até os menos atentos. Ele falou de projetos de infraestruturas, de geração de empregos e de uma oferta que parecia final. Marina resistiu. A resistência chamou apoiadores. Dona Rosa organizou uma lista de moradores para assinar uma petição. João falou em voz num encontro de conselho de condado. Bernardo, um veterano da região, disse que guardaria a memória das plantações como testemunha. Lucas, apesar da idade, ajudou distribuindo panfletos no mercadinho. A cidade começou a se mobilizar. Tiago intensificou a pressão, enviou uma equipe para avaliar e pressionou com notificações que chegavam em envelope branco, formal. Clara revisou contratos e explicou o básico do processo. Quando há oferta de compra e contestação, é possível pedir junto ao conselho local uma devassa documental e solicitar tempo para a negociação. Se houver pressa do comprador, pode haver recurso judicial que exige defesa técnica e provas de posse consolidada. Essa descrição processual teve cerca de 300 caracteres e foi clara o suficiente para que as ações fossem coordenadas. A comunidade entendeu que não era só sobre dinheiro, era sobre herança, sobre as refeições onde se dividia pão e sobre a memória de quem plantou sementes. O mercado local tornou-se palco de resistência e demonstração de valor. Em um domingo de sol, barracas foram erguidas ao redor de uma praça improvisada. Havia fornadas quentes, o cheiro de café e canela se espalhando, mesas com conservas, sementes embaladas e uma rádio tocando cantigas antigas. Pessoas trouxeram fotos antigas, documentos, relatos. Manuel organizou uma banca de ferramentas, mostrando a quem passava como o galpão servia para concertos da comunidade. Nomes foram pronunciados em voz alta. Dona Rosa falou sobre a importância da propriedade. João apresentou dados de emprego gerado. Bernardo contou história de guerra e terra.
Clara falou da necessidade de preservar o legado. Tiago fez perguntas e alguns olharam desconfiados para seus folhetos. O evento era endossado por vozes e por gestos, um aperto de mão, um abraço, a troca de receitas. O mercado funcionou como prova pública de que aquele lugar era muito mais do que hectares. Era um ponto de encontro de vidas. A afluência de moradores trouxe visibilidade e pressão social sobre o investidor. Havia cheiro de massa assando, textura do pão quente, som de conversas, cor das verduras em pilhas e sensação de pertencimento no ar. A mobilização foi amplificada por uma nota de jornal regional, escrita por um repórter que ouviu as histórias e publicou uma matéria que colocava a proposta de compra em debate público. Os momentos de tensão começaram a se multiplicar. Um segundo momento de crise aconteceu quando um documento supostamente assinado apareceu com data antiga e indícios de fraude. A descoberta gerou confronto. Em frente ao galpão, Tiago deixou um envelope e disse que era a proposta final. Manuel, que havia guardado as ferramentas, agora olhava com olhos de quem não aceita atalhos. Clara leu o documento e franziu a testa. A cena teve trocas rápidas. Tiago oferecendo cifras, Clara interrompendo e pedindo calma, Marina segurando o papel como se fosse corrosivo. Os moradores se aglomeraram. A sensação era de ar pesado, como se cada respiração fosse vigilante. Esse confronto exigiu calma e uma estratégia legal expressa em termos acessíveis. Clara explicou que iriam pedir uma devassa nos registros de cartório, solicitar certidões e preparar um embargo preventivo para atrasar qualquer transação até que a autenticidade do documento fosse verificada. Esse plano jurídico prático teve voz e pausas, e foi recebido com um suspiro coletivo. O confronto final, que foi também um ato moral e parcialmente jurídico, veio com a presença de um representante maior do grupo de investidores e um advogado. Eles marcaram uma reunião pública na Câmara Municipal. O encontro foi tenso, com as cadeiras arrastando e o odor de madeira antiga no ar. Tiago trouxe números, gráficos e promessas de infraestrutura. O representante trouxe uma pasta com documentos e palavras de autoridade. Clara, em nome da comunidade, falou com voz firme. Manuel, que já não era só um operário ali, cruzou os braços e observou. Houve momentos de silêncio carregado enquanto os papéis eram passados. Uma conversa em voz alta entre o investidor e Clara teve várias trocas. Ele descartando sentimentalismos, ela insistindo em provas documentais. Ele oferecendo compensações monetárias, ela propondo alternativas de projeto que preservassem áreas essenciais. Em determinado momento, João pediu que a cidade votasse uma moção simbólica de preservação cultural do terreno, e a votação foi calorosa. O representante do investidor tentou impor prazo, ameaçando judicializar o caso. Foi o momento em que Manuel entrou, não com palavras, mas com objetos. Mostrou a fotografia antiga encontrada no galpão, contou a história da família que plantou ali, colocou a mão na madeira e falou do cheiro da terra que não se vende. Esse gesto humano muito simples teve efeito forte. A tensão máxima durou minutos que pareceram horas. No fim, a pressão social, a matéria do jornal e a mobilização de nomes como João, Dona Rosa e Bernardo impediram a assinatura imediata. O resultado foi um adiamento que deu tempo para a comunidade organizar uma alternativa econômica e legal mais sólida. A sensação final foi de alívio tenso e de nova determinação. A vitória não foi apenas emocional, foi material. O galpão ganhou um novo telhado, traves reforçadas e um nome pintado na porta como símbolo, Oficina Comunitária do Vale. Um mecanismo de cooperação foi criado, onde partes do terreno seriam usadas para um programa de hortas comunitárias e parte para vendas locais, que financiaram a manutenção. Havia descrição técnica sobre como funcionaria a manutenção coletiva, um cronograma de limpeza trimestral, um fundo de reserva com contribuições mensais, um livro de registros de uso do galpão e um procedimento para aprovação de obras por maioria simples da Assembleia de Moradores. Essa operação prática foi explicada em linguagem acessível para que qualquer pessoa pudesse participar. As barracas do mercado deram lucro para quem participou, os alimentos passaram a circular de forma justa. O epílogo começa com a vida um mês depois. Um mês depois, a cidade parecia mais leve. Havia barracas aos domingos e rostos novos trocando produtos caseiros. A oficina comunitária já tinha um quadro de avisos com cursos de marcenaria e costura marcados para as próximas semanas. Manuel recebia encomendas pequenas, consertos de cadeiras e portas, e o dinheiro que ganhava ajudava a pagar contas atravadas. Marina, que antes guardava documentos, agora sorria mais quando via crianças carregando sacos de sementes com cuidado.
trigo corria pelas barracas, cheio de amigos. A prefeitura, representada por João, aprovou um pequeno subsídio para a instalação de uma cisterna coletiva e Clara auxiliou na abertura de uma conta para o fundo de manutenção. O mercado tomou a rotina de domingo. As refeições caseiras continuaram sendo o ponto de encontro e a fornada de pão na cozinha de Marina virou atração. O cheiro de pão e café tornava cada manhã uma promessa. Pessoas que antes eram apenas vizinhos começaram a se ver como parte de um propósito comum. 3 meses depois, os sinais de mudança tornaram-se mais visíveis. A notícia sobre a resistência correu em jornais regionais e uma equipe de documentário passou 2 dias entrevistando moradores e mostrando como a comunidade se organizou. As hortas já davam as primeiras colheitas e havia uma comissão que coordenava as vendas no mercado local. Clara conseguiu uma liminar provisória que impediu qualquer transferência de escritura até que todas as certidões fossem conferidas. Os apoiadores arrecadaram pequenas doações e criaram um calendário de oficinas. A oficina comunitária oferecia aulas de marcenaria para jovens e velhas aulas de costura para mulheres que queriam criar renda extra. A presença de milhares de hectares sob a guarda de Marina deixou de ser segredo e virou um ativo social, usado para formar parcerias com escolas que passaram a visitar a área para aulas práticas. O investimento prometido por Tiago foi redirecionado e transformado numa proposta de parceria que incluía manutenção cultural e limitação de uso. 6 meses depois, a transformação era palpável. O galpão consertado servia como ponto de encontro para projetos locais e uma pequena cooperativa de alimentos havia sido formalizada. O fluxo de visitantes trazia novas oportunidades e o calendário de atividades incluía feiras temáticas, cursos de preservação e um pequeno festival de colheita. Uma parte dos rendimentos foi destinada à criação de um programa de bolsas para jovens interessados em agricultura sustentável. Manuel tinha agora uma rotina mais estável e um pouco de sonho de abrir sua própria pequena marcenaria. Marina havia se tornado uma figura reconhecida como guardiã do território e aceitava convites para falar em eventos sobre preservação cultural. O fundo de reserva mantinha o galpão e garantia pequenos reparos. O lugar, antes esquecido, passou a ser exemplo de como trabalho manual, memória e comunidade podem salvar um pedaço de terra. A última imagem é de mãos cobertas de poeira passando sementes a crianças, com um amanhecer promissor. Dourado iluminando a cerca recém-pintada. A conclusão repete a síntese. Manuel veio por trabalho e ficou por algo maior. O resultado concreto foi um local preservado, uma oficina ativa e um mercado que unia produtores locais. Em um gesto final, a cidade aprendeu que proteger um lugar é também proteger quem somos. Se você gostou desta história, deixe nos comentários qual lugar te fez sentir em casa. Inscreva-se para outras narrativas de recomeço e esperança. Lembre-se, algumas sementes demoram a germinar, mas quando brotam, revelam jardins inteiros.